Fala galera, tá começando mais um Feedback, o podcast Open Source, aquele podcast que é aberto pra todo mundo aqui. Aqui a gente só vai trazer pessoas que têm conteúdo de verdade ou têm uma história bacana pra falar. Então a gente é um podcast de 30 minutinhos, é um bate-papo bem rápido e aqui a gente começa com uma história e termina até com uma receita de bolo. E eu tô aqui com uma menina que ela é personal trainer de carreira. Eu tô aqui com a Fabiola. Seja bem-vinda, Fabiola. Muito obrigada, Fernando. Para mim é um prazer estar aqui com você, com o seu público. Adorei a inovação do nome, hein? Personal trainer de carreira. Vou levar essa para mim. Pode levar, à vontade. Bacana, muito obrigada. Ó, a Fabiola aqui, ela de vez em quando ela vinha aqui, ela tava aqui no estúdio, ela sempre participou de alguns podcasts aqui, sempre foi chamada pra cá, eu sempre olhei pra ela aqui, e a Fabiola tava há 18 anos em uma empresa, e, cara, do nada virou a chavinha pra ser empreendedora. Cara, eu quero que você conte essa história assim, cara, você passou 18 anos em uma empresa, você viu tudo que podia imaginar ali dentro, desde internamente, dentro da própria empresa, até nas empresas que você atendia. E como é que você falou assim, cara, vou virar a chave agora e vou ser empresária? Não vou ter a hora agora, entende? Acabou minha hora. 6 horas eu não bato mais ponto. Acabou, trabalho muito mais agora. Sempre trabalhei muito, mas agora como empresária muito mais. Fernando, um ato de coragem, né? Eu confesso que eu mesma às vezes estou em casa assim, falo, Fabiola, que transformação, né? E que transformação positiva, porque agora eu tenho muito mais liberdade para seguir os meus sonhos e as oportunidades que eu enxerguei dentro desse cenário do mercado de trabalho. Eu acho que é muito importante contextualizar que a minha história de vida, ela sempre esteve muito próxima com a entidade a qual eu trabalhei, Que legal. que é você trabalhar a transformação da vida das pessoas através da sua carreira, através da educação, através do trabalho. E isso aconteceu dentro da minha vida. Eu venho de uma família muito simples, no qual meu pai tem até a 4ª série, oficina mecânica, minha mãe cuidando da família, e eu via uma oportunidade de crescimento através do meu estudo, né, e da minha educação e das relações de trabalho. Como que a gente colocar as nossas potencialidades ajudam a trabalhar em transformar as nossas vidas. E eu tive a grande felicidade de trabalhar numa entidade, que é o CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, uma entidade filantrópica presente no Brasil inteiro por mais de 60 anos, no qual eu trabalhei lá começando como estagiária e fiquei na área comercial aí 15 anos, Caramba. 15 anos na área comercial. Então eu estava diretamente falando com empresários, com RH, com escolas, com jovens. A gente trabalhava para mostrar para o mercado, desenvolver as oportunidades de estágio e aprendizagem. E tinha algo, Fernando, que me incomodava muito. Eu via que as pessoas, elas queriam abrir uma vaga falando que ia promover, que queriam futuro Nossa, é horrível. sócio, que assim, que queriam que a pessoa crescesse dentro da empresa junto com esse empresário. Mas aí a gente fazia o processo seletivo, contratava a pessoa, dava 2 meses, 6 meses, 5 meses, a pessoa era mandada embora, Caramba. não ficava na empresa. E isso me trazia uma frustração muito grande. Eu imaginava, poxa, eu vejo um lado que quer, eu vejo o outro lado que quer. Tem a escola formadora. O que faz essas relações não darem certo? Criar liga, né, de todas elas Criar ali. liga, por que essas oportunidades são quebradas? Então, a minha conversa com esses empresários, ela sempre foi muito mais além da abertura da vaga, mas como desenvolver essas pessoas e como desenvolver essas lideranças para que vejam e reconheçam o melhor que essas pessoas têm para trazer. O verdadeiro desenvolvimento pessoal, né? É, exatamente, porque quando a gente é empresário, a gente tem uma rotina louca, né, de muito trabalho. A gente estava falando isso Isso é agora há pouco, verdade. antes de começar o podcast. A gente trabalha muito. E essas tarefas que têm que ser cumpridas dia após dia, horário após horário, vai deixando a gente um pouco frio. Então, quando uma pessoa ingressa na empresa, às vezes o empresário, o RH, o líder, enfim, ele não tem tempo de desenvolver. E também tem que ter o protagonismo da outra área de se mostrar interessante para a empresa, de ser uma pessoa que busca tal. Mas como que a gente cria um ambiente que fomente essas relações? E aí eu fui me especializando cada vez mais, fui buscando cursos de desenvolvimento, MBA, minha formação em administração, fui fazer um mestrado em psicologia na USP aqui de Ribeirão Preto, estudei sobre carreira e desenvolvimento, iniciei a faculdade de psicologia, que era um grande sonho, olha que interessante, né? Meu grande sonho sempre foi fazer psicologia, mas eu não tinha dinheiro para fazer, vinha de uma família muito simples, né? Até hoje, faculdade de psicologia é uma faculdade de cara, tô com 40 anos, e
naquela época não tinha cota dentro das universidades. Então, o que eu fazia? Eu fui pensar em como eu posso manter os meus estudos, seria através do meu trabalho, meus pais não tinham dinheiro para me pagar isso. Então, primeiro eu fui fazer um curso técnico, depois eu fui fazer curso de 2 anos, gestão de negócios, que aí a administração era um curso que tem repertório de muitas vagas de emprego, né? Eu gosto muito de administração porque é um curso que você pode trabalhar no RH, Em financeiro, tudo. Em contabilidade, em marketing. Era um curso multifuncional, uma visão sistêmica, né, que você tem. Depois você se especializa na pós. E aí eu fui fazer a administração de empresas, então eu fui compensando, né? Fiz o técnico, gestão de negócios, compensei matérias para graduação em administração. Aí depois fui fazer um MBA em administração. E aí quando eu fui crescendo na minha carreira e juntando dinheiro, chegou um momento no qual eu falei, poxa, agora eu posso fazer faculdade de psicologia. Então, eu ingressei na faculdade e aí, nessas minhas inquietações, através dessa minha dor que eu tinha de não conseguir que o jovem permanecesse na empresa, eu fiz um projeto dentro do CIE, que foi o primeiro fórum de educação e trabalho, que aconteceu aqui em Ribeirão Preto. Veio gente da Natura, Caterpillar, da Instituto Ayrton Senna, tudo gratuitamente. Teve um patrocínio aí de algumas empresas trazendo os seus funcionários, seus representantes gratuitamente. O CIE, é claro que bancou a hospedagem, né, passagem aérea, mas a gente fez um trabalho fantástico junto aí de 2, 3 anos, até a BRH também ajudou nesse patrocínio de organizar alguns eventos para nós, e nesse movimento surgiu o convite para eu fazer o mestrado na USP. Então eu interrompi a faculdade, fui fazer o mestrado na USP, me formei ano passado. Bacana, parabéns. E nesse movimento foram surgindo alguns convites. Fabíola, você trabalha com palestra, com treinamento, olha, veja a maneira com a qual você fala, a gente vai ter uma reunião aqui na empresa, você pode conversar com os nossos líderes. E eu fui vendo um movimento em qual a Fabíola ia descolando do CIE. Até que teve uma grande emissora de TV aqui da nossa região, que eu dava bastante entrevista, eles me convidaram para fazer uma pauta, e a pauta era diferente do CIE. Aí eu falei assim, olha, eu preciso conversar lá no CIE, porque tudo tem que passar pela assessoria de imprensa, né? Eles falaram, não, Fabíola, essa pauta não é para o CIE, a gente quer que você fale sobre esse tema. Eu falei, poxa, que fantástico, né? Fui conversar com a assessora de imprensa, né, do CIE na época, a Márcia, ela falou, Fabíola, é o seu nome tomando repercussão, aproveite esse momento, vai lá. Então, aí, esse aproveite o seu momento é uma coisa muito linda, porque as oportunidades, elas surgem para as pessoas. Sim. O grande segredo é a gente estar preparado para elas. Esse é o grande problema. Tem muita gente que fica com medo, né, quando bate na porta, né, a oportunidade ali. Eu também fiquei. Aquele friozinho na barriga de você, fala assim, nossa, eu já estava um tempão fazendo isso aqui. Aquela coisa, você sair da rotina do teu trabalho, da tua vida, dá um choque ali, né? Como é que foi esse momento, assim, que... Muito. Vou, não vou fazer? Muito. Eu fui experimentando antes, viu, Fernanda? Também não foi nenhuma loucura, né? Eu fui fazendo algumas formações, fui me especializar intelectualmente para eu me sentir com repertório, me sentir forte, porque é um desafio. Sempre que você trabalha com o desenvolvimento de pessoas, é uma responsabilidade muito grande, não dá para ser superficial. Você precisa ter vivência, você precisa ter prática, você precisa ter conteúdo acadêmico. Então, eu me preparei, e aí, enquanto eu estava no CIE, eu fui experimentando através desses convites. Então, fiz uma palestra, dei um treinamento de oratória, dei um treinamento de feedback, de comunicação não violenta, de lideranças para as novas gerações. Nossa. Tudo assim, nas férias, no final de semana, à noite, nas horas extras que eu tinha um banco de horas. Eu fui experimentando. Até que chegou um momento que eu estava com tantos convites que já não estava mais conseguindo conciliar. E aí surgiu uma usina, que é uma parceira minha já há 3 anos, que gostou do trabalho, né? Eles estão ali passando por um grande momento de sucessão, então as novas gerações chegando, deu total conexão com a minha fala, que fala muito com a juventude, né? Então essa transição de gerações eu acho que é algo até muito importante para ser comentado dentro das empresas. E eu tô com eles trabalhando há 3 anos e surgiu uma proposta para eu fazer um trabalho todos os meses esse ano. Então não foi nada inconsequente. Eu já tinha um cliente que ia me ajudar nessa transição, mas saí da CLT depois de 18 anos. Eu lembro que eu pedi para eles mandarem, fiz um acordo, né? Fiz um acordo ali para eu conseguir sair nas vésperas do Natal. Dia 3 de janeiro chegou
que deu certo a minha solicitação. E aí foi uma sensação, no primeiro momento, de liberdade, de que agora eu vou colocar em prática todos os meus planos. E desde 2018 eu tinha tudo anotadinho no caderno, estamos em 2024, né? Na internet fica ao longo do tempo. Então eu já tinha anotadinho no caderno as minhas metas, meus planos, meu canal, meus cursos online, né? Vamos conversar bastante Sim. sobre isso também, que a Vambora. gente quer parceiros de peso e eu sei que aqui é o lugar certo para mim. Fui construindo tudo isso, mas deu a insegurança. Eu acho que o único dia, né? Muita gente me pergunta, teve algum momento de arrependimento dessa transição? O único dia que eu titubeei foi o primeiro dia útil pós a minha saída. Porque foi o primeiro mês sem pagamento, Sem né? pagamento. Não, esse é o pior. A tua gestão financeira ali, né? Que quem faz é você, né? Você tá acostumado a cair no dinheiro na tua conta no final do No mês. final do Pô, mês. tá ótimo. E agora? Como é que eu vou fazer esse controle agora aqui? É complicado. Porque não é um cliente só, você precisa captar Sim, diversos tá. clientes, os projetos têm data para começar e data Sim. para terminar, né? São programas de treinamento. Mas olha, Fernando, tá um movimento tão lindo, bom. tão lindo. Acho que assim, Deus tá me abençoando tanto que até hoje, eu comecei em janeiro, estamos em agosto, até hoje todos os meus trabalhos foram através de indicação, de pessoas que viram nas redes sociais, olha a importância das redes Não, é sociais, tudo. que eu saí da empresa em que eu estava empreendendo, aí me chamaram para dar palestras, cursos, treinar as lideranças, né? Tem um programa de desenvolvimento que eu posso acompanhar a empresa o ano inteiro. A gente faz atividade em pizza, vai para o externo, em pizzaria, né? Que Vai para o bacana. externo, trabalha ali, faz dinâmica de grupo, algo muito vivencial, porque é assim que É as na pessoas se prática, né? conectam. Eu vejo que tem muita gente que trabalha. O que você está aplicando agora não é uma coisa nova no mercado, mas o que você está fazendo eu acho que é um pouco. É bem diferente, bastante diferente, que talvez acho que você pode até criar um curso para essa galera que já aplica isso. Que é o seguinte: você bota mais na prática. Né, você leva à prática. Eu acho que tem muita gente que fica dentro de uma salinha e vai na teoria, né? E você falou essa questão de transição de carreira, essa questão de mudança. Eu acho que você opinar na vida de outra pessoa, ser o parpiteiro ali, né? Você tem que ter muito bem embasado, você tem que ter muita ferramenta, porque é uma responsabilidade muito grande de você mudar a vida daquela pessoa para ali para. Ai, Fabiola, cara, eu sou um mega administrador aqui e agora eu tô querendo ter uma floricultura. Imagina um cara chega desse pra você, você faz a análise do cara, o cara tá 30 anos administrando uma empresa e vai largar tudo pra ser e você palpitar a vida do cara. Porque aquela coisa, não adianta você ter todas as ferramentas ali, o cara também tem que botar em prática as ferramentas que você passou pra ele. E às vezes as pessoas não aprendem muito nisso, né? Eles têm a ferramenta, mas eu não vou aplicar. E se o cara afunda, a responsabilidade é sua. Como é que fica isso? E outra coisa, eu e você, a gente tem a mesma idade. E como é que é essa conexão? Você viveu 18 anos ali no CIE ali, e você acompanhou uma geração Z crescendo, né? Você acompanhou a turma ali, entrando ali. E como é que é você se comunicando com essa turma? Porque eu aqui na empresa, parece que às vezes eu sou mais infantil do que a própria equipe daqui. Minha equipe inteira é geração Z aqui, né? Então, o mais velho sou eu, aí tem a Fabi, que também tem a mesma idade do que eu, mas os demais não chega a 30. Então, assim, tá ali nos 25, 26 ali, tá no 22, o meu sócio tem 23. O Gabi tem 23, né? O Gabi tem 23. Olha só, como é que é isso? Como é que é essa tua comunicação com essa galera? É fantástico, gente, eu adoro, me divirto muito com eles. Outro dia eu fui dar uma palestra na Faculdade Moura Lacerda, que tem aqui em Ribeirão adoro, a Preto. pessoa é muito bacana lá. Muito, eu fiz administração lá e gestão de negócios também. Então eu conheço alguns professores, o meu professor Marcelo Brandão, que é um grande mentor aí do meu início de carreira, ele me convidou para conversar com os alunos sobre carreira, sobre o meu desenvolvimento, como foi a importância da faculdade e tal. Eu falei, professor, quanto tempo eu tenho? Ele falou, Viola, das 7 às 9, 2 horas. Falei, poxa, então tá. Então eu vou preparar alguns slides. Ele falou, Fabiola, nem precisa, só vai lá e fala. Eu falei, professor, como é que eu vou falar durante 2 horas sem nenhum slide? Fernando, eu fiquei com eles até 9h30, sem nenhum slide. Depois eles vieram conversar comigo, vieram tirar foto, perguntando se eu atendia, se eu era psicóloga, se eu tinha curso. Juntou um monte ali do meu lado. Eu falei, gente, olha que movimento fantástico. Inclusive, alguns estavam com dúvida, porque era início de semestre. Então, eles tinham dúvida se tinham feito a melhor escolha, era o curso de administração de empresas, se esse era o caminho certo. E depois de
ouvir a minha história, eles viram que sim, era o caminho certo de estar, né? Pelo menos os que vieram falar comigo, que foram vários. Então, é muito interessante, porque a gente que vivencia muito essa juventude consegue ter um diálogo mais próximo, né? Mais humano, essa questão de ter muito formatadinho, né? De ter as certezas. Acho que quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais maduro em relação à idade, a gente às vezes vai criando algumas barreiras de, no meu tempo não era assim. As cascazinhas ali, né? Vai criando algumas falas que distanciam a nova geração das empresas e das lideranças. E eles estão certos, porque o momento é outro, né? E eles estão vivendo um momento em que eles podem vivenciar algo que as outras gerações não puderam, como, por exemplo, jornadas flexíveis, conciliar o bem-estar com o trabalho formal dentro da empresa. Antes as pessoas trabalhavam aí 10, 12 horas e se orgulhavam disso. Não, eu quero qualidade de vida, eu quero equilíbrio. E que bom que nós estamos falando sobre isso, né? Das questões psicológicas dentro da empresa, que sempre teve muita opressão, e hoje a gente vê isso como um ponto forte. Eu acho que essa nova geração tem muito para trazer de qualidade de vida e de conteúdo, porque eles têm muito conteúdo também. Muito. Mas precisa de voz, porque se eu calo eles não querem ficar. E hoje a gente tem um mundo com muitas possibilidades de trabalho, né? Quem é bom consegue se engajar rapidinho, dá para empreender sozinho na internet, dá para viajar ao mundo, dá para trabalhar de home office. Tem tantas possibilidades. Se eu quero o melhor talento dentro da minha empresa, eu preciso ter os melhores processos também. E aí vem da gente capacitar a cultura organizacional, capacitar as lideranças, que as lideranças maduras, elas têm muito a contribuir. Então, esse encontro é muito rico e eu gosto muito disso. E o jovem se sente valorizado também, né? De ver a empresa segurando a mão dele e falando, vem junto comigo, que a gente vai crescer junto. E a gente estava até falando de sucessão agora há pouco. E a sucessão é isso, é a gente trazer essas novas gerações, que elas que vão continuar o negócio. Não adianta eu ficar na zona da reclamação, eu tenho que entrar na zona da inclusão. E aí existem diversos métodos e ferramentas para fazer. E a juventude precisa ter voz. Eu acho que eles têm muito para agregar. Então, você vai fazer uma palestra que só você fala, cara, chato, não dá. Você tem que dar um momento de fala para eles, fazer uma dinâmica, colocar eles em vulnerabilidade, porque eles também são tímidos, né? Muitos são tímidos, mas quando eles se soltam, falam tantas coisas interessantes, e aí depende de nós darmos esse estímulo. Então, isso é um tema que eu gosto muito. Olha só, agora a gente estava vendo agora a geração Z, esses jovens entrando no mercado de trabalho, né? Esse ano, eu acho que de acordo com a pesquisa, mais de 27% da geração Z entrou no mercado, né? Então, a gente está sendo dominado já pela geração Z no mercado. E essa cultura, assim, de home office, híbrido, ser nômade... Cara, então assim, você tem 500 coisas para agora aqui da empresa. Eu acho que a Avocado, não sei se você já conhece muito mais empresa aqui no interior do que eu, mas acho que a Avocado, que todo mundo fala, foi a primeira empresa a estabelecer a sexta-feira livre. Então a gente, hoje, o final de semana, começa na quinta-feira dos colaboradores. O Ícaro tá aqui, mas tadinho dele, mas vai acabar que ele vai embora. E, cara, é muito difícil você tentar implementar uma cultura ou tentar colocar o cabeça branca que tá lá ainda, que ainda não quer fazer esse processo de sucessão. Como é que é isso? É você tentar fazer essa conexão, porque você tá em cima, na verdade, você tá em cima do muro ali, né? Você tá olhando pra Z, puxando a Z pra cá, e você tá puxando o dono da empresa aqui, o RH, que ainda é uma coisa mais tradicional. Às vezes, tem empresas gigantes que não tem RH, né? Então, agora que estão começando a olhar pro mundo do RH, como é que é isso? Porque no interior de São Paulo é muito complicado. Em São Paulo, talvez na capital, é uma coisa mais soft, é mais aberta ali. Mas como você tá, a tua vivência no interior, e o interior é muito diferente com o interior do Rio de Janeiro. No meu interior do Rio de Janeiro, o meu é tipo assim, é galinha e galinha de verdade, é boi, entende? São mini cidades que tem, e as cidades bem pequenas. E quando você olha pro interior de São Paulo, são mega cidades, cara. Você tem Ribeirão Preto aqui. Cara, Campinas eu não falo. Você tem Rio Preto. Então você tem, cara, outras cidades, Araraquara, então Sertãozinho. Todas as cidades são muito grandes aqui, de grande potencial, mas ainda tem uma cabeça um pouco pequena, né? Pequena que a gente fala o seguinte, essa cultura para se adaptar com a geração Z. Como é que você vê isso? Cada empresa tem seu processo de maturidade. E também a gente tem que analisar o segmento, né? Às vezes uma indústria é difícil parar, mas a gente nem vai parar, mas existem escalas que podem ser adaptadas. E também tem empresas que têm um RH muito protagonista, tem empresas que
ter um RH mais executor. A cabeça do dono, ela é muito importante, porque ele tem que ser o maior patrocinador desses processos de desenvolvimento. E a gente sabe que o dono, ele vai muitas vezes em primeiro lugar o lucro, mas aí a gente tem que fazer um trabalho para que entenda que quanto mais criativa, quanto mais colaborativo seja o ambiente, quanto mais agregador as pessoas são, mais resultado tem. Então, não necessariamente o cálculo ele é feito por quantidade de horas trabalhadas, mas a intensidade dessas horas trabalhadas. Às vezes você pode ter uma carga enorme, mas a produtividade não é aquilo que você queria. Então, a gente tem que fazer dados estatísticos, uma análise da produção atual, fazer alguns pilares de mudança de cultura, alguns testes para algumas áreas, alguns setores que deem certo, e aí viu que deu um resultado, aumentou a produtividade, tem que ter um grande combinado com essa diretoria, com esse RH, junto com os seus funcionários, para que a gente tenha uma responsabilidade conjunta e permaneça esse benefício. Uma cultura maker, mais ou menos, ali. Então, tem que estar todo mundo junto Todo trabalhando. mundo junto. E fazendo, assim, trabalho de comunicação interna, trabalho de cultura, trabalho de levantamento de dados, porque a gente não pode achar que a gente vai abraçar a árvore. Então, a partir de agora, a gente tem, né? 4 dias a semana de trabalho e todo mundo vai produzir mais. Não, sinto muito, não vai ser. Tem que ter um trabalho de preparação para esses 4 dias. A gente ainda tem no Brasil uma dificuldade com o home office, com o híbrido. Você vê que no mundo todo teve um movimento muito grande do home office, mas agora já tem um movimento de retorno para o presencial. Sim. Então, aí me mostra mais uma vez a importância da capacitação das empresas, as capacitações corporativas, né? De como que as empresas estão preparando esse movimento de colocar para um híbrido, de fazer a liderança, conduzir os resultados através das pessoas estando cada uma na sua casa, um lugar do mundo, e promover momentos de encontro, né? É muito importante esse olho no olho. Então, eu acredito muito no híbrido. Tem diversos espaços a serem cumpridos para a gente chegar nesse momento de 4 dias a semana. Até, Fernanda, é interessante, porque muitas vezes eu me percebo num treinamento falando sobre inovação e criatividade. Muitas vezes a empresa acredita que quando esses temas, eles são para agência de marketing, eles são para startup, Não. eles são para empresas que trabalham com criação. Só que, gente, inovação e criatividade é resolver problemas complexos todos os dias. Isso tem a ver com processos, tem a ver com engajamento. Eu estou com uma questão aqui que a gente não consegue achar uma resposta. A criatividade que vai fazer com que você encontre essa forma de sair que seja muito melhor do que você estava antes. Então, isso também é inovação. E empresas mais tradicionais, quando a gente fala disso, parece que fala assim, olha, mas esse não é o nosso ambiente, não é isso que a gente trabalha. Não, isso está dentro de nós e dentro das empresas, dentro das equipes, dentro das relações como um todo, inovação e criatividade. Muito. E se eu tenho um cérebro estressado o tempo todo, no ambiente de conflito, de jornadas exaustivas, eu não consigo ser criativo. Você vai ser um cumpridor de tarefas. Um fazedor ali. Um fazedor de tarefas e você não vai conseguir trazer esses momentos de impulso para a sua inovação e criatividade. Então, é muito interessante a gente trazer esse conceito para os mais maduros, né? Para cabeça cinza, você trouxe, né? Cabelo branco. Cabelo branco, né? Para a equipe do cabelo branco. E aí, a gente tem que soltar as amarras, porque achei interessante essa sua fala, e eu lembro uma vez de uma empresa falando, um gestor, que era cabeça branca, ele falando, não, aqui a gente não trabalha o híbrido, aqui vai ser sempre assim, aqui não tem híbrido. Só que a gente estava falando, naquele momento, de um setor de tecnologia da empresa. E hoje a gente tem profissionais de TI que estão trabalhando aí para outros países, do Brasil inteiro. Eu até tenho visto um movimento de empresas aqui do estado de São Paulo, contratando pessoas do norte, do nordeste, que ela tem muita mão de obra especializada, mas falta oportunidades, porque existe uma lacuna de mercado aqui. E se a gente vê um movimento, eu entendi ali internamente de que, olha, eu não vivi aquilo, então também ninguém vai viver.
né? Então, assim, não, isso daqui não dá certo. Vamos tentar. Sim, tudo é Vamos, teste. tudo é teste, isso. Se eu quero ter os melhores profissionais, eu vou ter que abrir mão de algumas Uhum, coisas, né? Negociação. Aí a gente tá sim, falando de negociação. mas é A verdade. negociação que a gente tem que ter que dentro de casa, nos nossos relacionamentos, a gente tem que ter dentro da empresa também. Eu ganho daqui, você ganha daqui. E aí eu crio um ambiente mais inovador. Me chamaram uma vez para me dar uma palestra numa uma empresa bem 4.000 funcionários e estava tendo um grande saída pessoas pedindo demissão. E aí o RH sempre fazia aquela pergunta: "Você está saindo para fazer o quê, né? Você está saindo para fazer o quê?" E aí o pessoal: "Ah, eu estou saindo para montar meu bolo no pote. Ah, eu estou querendo fazer isso, eu estou querendo montar uma loja de açaí", aquela. E aí eles começaram a ter um problema muito sério que eu senti: a galera pedia para demissão, ia embora, não dava muito certo o negócio da pessoa, a pessoa voltava para a empresa pedindo emprego de volta. Uhum. E aí falaram: "Fernando", eu falei assim: "Ó, eu não sou psicólogo, eu não sou nada, eu não entendo nada disso, transição de carreira pra mim, cara, minha vida sempre foi no feeling, mas assim, eu não posso igual, eu não vou palpitar", igual aquela coisa, quando você é psicólogo, o que você tá ali é muito sério que você tá passando pra pessoa, Sim. né. Aí eu falei: "Ó", aí ele: "Ah, mas Fernando, vai lá dar uma palestra", eu falei, aí eu comecei a pesquisar na internet, eu achei um termo que eu achei bem bacana, chamado intraempreendedor. Já ouviu Uhum. falar? Já. E aí eu falei assim, cara, e aí eu fui dar uma palestra pro pessoal que eu falei: "Gente, você não precisa, às vezes, talvez você quer montar um açaí, porque você quer ser dono do seu negócio, aquela coisa, mas isso aqui é o seu negócio, é o que paga o teu salário aqui dentro. Perfeito. Vocês podem ser criativos aqui dentro, vocês podem ser um intraempreendedor, vocês podem desenvolver um projeto aqui dentro, se esse projeto der certo, pode ser um novo produto e vocês ganharem um dinheiro, ser sócio. Então tem várias oportunidades dentro da empresa. E as pessoas não veem muito isso. E eu acho, Fabiola, eu acho que você falou uma coisa que eu acho bem bacana, a Avocado tem essa política. A gente não acredita muito ainda no híbrido ainda, porque a comunicação a gente acredita que tem que estar todo mundo junto, batendo cabeça. Porque, existem metodologias, existe o joguinho na internet, aquela coisa toda. A gente não vê isso, porque quando a gente entende que quando a galera tá mais unida aqui dentro, a produção é bem melhor, as ideias são legais. E quando a galera tá meio que separada, você vê que não tem aquela performance toda. E como é que é esse mercado? E será que vai existir um momento que. Não, na verdade nem é isso. Eu vou. Corta essa parte, mas. Ah, corta não, deixa, deixa. Ah, pô, daqui tem que ser natural. Me diz o seguinte: como então a empresa ela se cria uma cultura aonde eu consigo passar a cultura da empresa para o fulano que trabalha no Nordeste e a empresa é de São Paulo, por exemplo. Igual teve um movimento muito legal das agências aqui em Ribeirão Preto de contratar o pessoal do Sul, quando teve a enchente, aquela coisa toda, as agências não tiveram trabalho, a galera começou a contratar esse pessoal de lá, home office, ou vinha a galera de lá para cá. Então, assim, eles conseguiram fazer isso, mas como é que criar essa cultura na distância? É. A cultura estratégica, que é a que você quer que seja implementada, porque a Não só cultura sempre isso. existe, de cada um fazer uma coisa de um jeito diferente, né? A gente fala que a cultura é o que acontece quando o dono não tá. E aí, quando você quer, Ah, entendi. entendeu? É, mas quando a gente quer conduzir para uma cultura de colaboração, de engajamento, eu acho que isso que você falou, vamos por partes, né? Você estava falando um pouco de engajamento ali no início, Sim, na hora de empreender dentro da empresa. Isso é uma coisa fantástica, Fernando. Eu acredito muito eu nisso, nesse também, muito. empreendedorismo. E aí, mais uma vez, olha como é que o líder, ele é um divulgador da cultura. Porque se eu tenho um colaborador que ele é muito disruptivo, ele tem algumas ideias criativas, ele quer dar opinião, ele quer dar pitaco, e eu tenho um líder que não dá voz para essa pessoa e que não escuta ela e tenta alguns projetos, você começa um processo de desengajamento. O que é o engajamento? É a desesperança. Ah, eu já falei uma vez, eu já falei duas, eu já falei três, e o líder fala assim: ó, agora não é a hora, ó, agora não é o momento, ó, isso não vai dar certo, e nem tenta de nivelar um pouco do que a pessoa quer, qual é a estratégia da empresa, e aí criar alguns passos para que alguma parte dela seja levada em conta naquele projeto. Uhum. Então, ter projetos colaborativos, isso é um dos maiores fatores de engajamento. E esse intraempreendedorismo é muito interessante ser trabalhado dessa maneira. E você vê quando essas pessoas estão saindo para fazer bolo, para fazer açaí, igual você falou, são pessoas que estão em busca de liberdade.
E aí você começa a ver como que tá o trabalho dentro da empresa. Essas pessoas conseguem ter liberdade dentro da empresa? Ou essas pessoas estão com um trabalho roteirizado? Elas estão ali batendo É um envelope, o scriptzinho ali, carimbo no pronto. envelope o dia inteiro, né? Elas estão conseguindo ser criativas e ter uma flexibilidade. Olha, tem um médico, preciso ver um filho que teve uma situação, ó, isso é um problema dentro da empresa, porque a empresa ela fala muito de estar mais próxima, mas na hora que você vai ver ali na prática, aconteceu uma emergência em casa, nossa, é o fim do mundo, não pode, ainda ficam falando mal da pessoa porque foi cuidar de um filho, mas quando precisar de ficar mais, essa pessoa fica, sabe? Dá para fazer algumas negociações para que isso de fato aconteça. Agora, como fortalecer a cultura, eu acho que ela precisa ser falada o tempo todo. Então, você precisa ter um manual de cultura dentro da empresa, escrito mesmo no papel. Quais são nossos valores, como eles se transparecem, o que nós admitimos e o que nós não admitimos. E isso não pode ficar só no papel, isso precisa ser presente, a gente precisa ter guardiões da cultura. Então, vai ter uma reunião. Se eu falo que aqui nós valorizamos a inteligência emocional, nós valorizamos o respeito. Aí chega numa reunião, alguém grita, alguém ofende a outra pessoa, não discute processos e discute pessoas, fala, olha, você é incapaz, você não viu, você está agredindo. Então, não adianta eu ter isso escrito num papel, escrito na parede, se isso não acontece no dia a dia. Aí, se a gente tem uma cultura muito pulverizada, tem um manual de cultura, eu vou iniciar uma reunião, então, gente, ó, pelo menos uma vez por mês, vamos relembrar o que é importante dentro da nossa empresa? Aqui faz uma apresentação, uns slides, que seja padrão. Então, em alguns momentos importantes, pedir para alguém ler, pedir para dar um exemplo. Qual o exemplo que vocês tiveram esse mês que falou sobre engajamento, que é um dos nossos pilares de cultura? Deixa a galera falar, eles vão falar, olha, tive em tal situação, um projeto que o fulano me ajudou, não precisava, mas ele esteve comigo. E agora teve alguma situação que vocês possam trazer de que não foi legal, não preza por esse conhecimento, não por esse valor que nós aplicamos. Não precisa citar nomes, mas teve uma situação que eu vi que não era o caminho que nós queríamos. Então, como que a gente pode fazer para que isso não aconteça novamente? Qual é o nosso lugar de fala? De repente, dá até para colocar dentro de um jarrinho, a parte negativa, né? Colocar dentro de um jarrinho ali e puxar para não expor ninguém, aconteceu tal situação. Então, trazer para o lúdico. Tem metodologias ali para... Tem metodologias, aí você põe uma brincadeira, você põe um prêmio. Eu lembro uma vez que eu atendi, olha a importância da rua, né? Tinha uma empresa que foi meu cliente, que ele falava que ele trabalhava com o pessoal de TI. E o pessoal de TI normalmente são mais quietinhos, Sim, né? mais São ali no introvertido computador, ali, introvertido. Ele fala, como é que eu trabalho? Porque era suporte ao usuário. Então, precisa ter uma boa comunicação, eles desenvolvem o software, então tem que ter um canal interessante lá e tal. Então, o que ele fez? Uma vez por semana, ele pedia para uma pessoa, tinha um palco dentro da empresa, tinha um palco, uma área de auditório. Uma vez por semana, alguém ia lá fazer uma apresentação de 10 minutos sobre qualquer coisa que essa pessoa quisesse. Só podia ser um videogame, podia ser um livro, podia ser um filme, qualquer coisa que a pessoa gostasse. Ela fazia uma apresentação de 10 minutos. Eles criaram um dinheiro fake da empresa, criou um nome lá para o dinheiro. Então, os outros funcionários pagavam para ele quanto que valia aquela apresentação e ele fez um mercadinho dentro da empresa. Lá tinha barrilzinho de cerveja, tinha chocolate. Que legal! Vou tinha copiar camiseta. essa ideia. É boa, não é? Gostei. Que é bom a gente compartilha. Claro. E aí tinha um mercadinho lá e o pessoal adorava. Não, eu quero ser, porque eles queriam ganhar o dinheirinho para pegar lá. E, enfim, tá vendo como tem coisas criativas que nós podemos fazer que fortalecem a nossa cultura. Agora, se a gente tem isso no nosso site, tem na nossa parede ali escrito, que é muito comum a gente ver, né, plotado na parede, mas isso não acontece no dia a dia, não adianta. A cultura organizacional, ela está nas ações, não no que está escrito na parede. Então, é importante que a empresa trabalhe isso ao longo do ano todo. E aí, tem muitas técnicas e ferramentas, como dissemos aqui, para fortalecer. Então, não tem nada demais. Faz um slide lá, coloca, tá no híbrido, vamos falar sobre isso. Temos alguns pilares, temos alguns valores aqui. Não passarei um dia todo sem falar no híbrido, no caso, né? Um dia todo sem falar com o setor de criação.
né? Tem algumas coisas que a gente pode pensar, olha, a gente está seguindo esses pilares, né? A gente está seguindo algumas normas e cria junto. Não seja só você o criador. Reúne a galera e fala, vamos criar aqui o que nós Que eles queremos? sentem, é o senso de pertencimento, né? Você tá ali pertencendo àquela ideia ali ou aquele processo que você fez, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ó, estamos na reta final. Eu só quero. Agora, eu queria conversar, falar contigo. Agora a gente falou da empresa, agora a gente vai falar um pouco do líder, né? Eu tenho um amigo meu que, cara, o sonho dele é que eu vou trabalhar com ele. Mandar um beijo aí, eu não vou mandar o nome dele, senão o sócio dele fica puto comigo. E ele fala uma coisa sobre a cultura maker, né? Tipo assim, igual quando eu falei lá da cultura maker, tipo assim, cara, a empresa tem que ser criativa e tem que ser isso e tal. E no final da história eu reparo que eu até tinha mandado um áudio pra ele, eu falei, cara, não adianta eu contratar alguém, ou você me contratar pra lá, pra dentro daquela empresa, ou você me chamar como sócio daquela empresa, que tipo assim, até beleza, eu vou ser o sócio, ok. Mas assim, você tenta contratar alguém pra criar uma cultura maker, se o dono não aceita aquilo, né? Então, assim, é muito complicado. Por exemplo, você chega lá, dá uma puta assessoria, fica 6 meses com o pessoal aplicando aquilo, mas se a pessoa não absorver, não adianta nada. Eu acho que, tipo assim, tudo que tem que ser feito, e todo mundo fala, né? É verdade, a canetada tem que ser sempre do dono. Mas, assim, como é que você vê isso? É possível ter uma equipe embaixo, o dono não ter essa cabeça e fluir super bem? Ou, cara, o dono vai ter que abraçar essa ideia? O mundo ideal é que o dono abrace a ideia. É o que queremos. O resultado vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais assertivo. As pessoas vão observar e vão reproduzir. É igual a paternidade e maternidade, né? Você quer que seu filho coma saudável, mas você come errado todos os dias. Então, isso não vai acontecer. Se você tiver esse cenário do dono abraçar e reproduzir e ser o agregador, mundo ideal, lindo, maravilhoso. Agora, se eu não tenho isso, eu vou desistir? Eu vou seguir a maneira com a qual, às vezes, a gente tem ali um dono de, sei lá, 70, 80 anos, alguém que sempre foi dessa maneira, e que não abraça, ou mais jovem, também tem muitos jovens que às vezes têm uns pensamentos antigos, né? Tá tudo bem. O ideal é fazer um trabalho com as duas partes, mas aí também, aí você pega diretores ou gerentes, o gestor, ele tem que ser um filtro também. Ele não precisa, porque o dono não fala direto com todo mundo, Sim. né? Normalmente ele vai falar com a alta liderança. Então, vamos supor que eu tenho um diretor que tem esse pensamento que você está falando, e abaixo desse diretor ele tem alguns gerentes, depois supervisores, encarregados, enfim, pensando numa empresa grande. Esses gerentes, eles vão ter que ser um filtro, aí tá sempre ali alinhadinhos para tentar ir convencendo esse dono aos poucos, mas eles vão ser um filtro para as suas outras camadas de liderança, que é o pipeline da liderança, né? Cada um tem uma responsabilidade e cada um tem um jeito de trabalhar. Tem que ter um RH forte, estratégico também, para conseguir ir tendo alguns avanços por partes, por processos, com indicadores, utilizando inteligência artificial que dá análise de dados. Porque se eu trago que esse projeto vai ter um resultado para o dono, por que ele não vai querer? Exatamente. Agora, se eu falo que a gente vai fazer só para ter um clima melhor, mas sem contar que esse clima melhor vai aumentar o resultado em 5%, em 6%, em 8%, Entendi. por que não fazer? Porque ele vai dizer não para algo que vai aumentar o resultado. Por isso que a gente tem dito tanto que o RH precisa falar mais sobre negócio. Ele precisa estar cada vez mais, quando a gente fala a palavra RH estratégico, para mim já é até um pouco cansativa, né? Eu venho da BRH, né? Sou voluntária lá desde 2017, e às vezes a gente vê um RH muito executor de DP mesmo, de processo, folha de pagamento, uma palestra aqui, uma coisa ali, mas não algo mensurado, algo que vai dar esse retorno. Se o dono vê que vai dar o retorno, naturalmente ele vai fazer essas mudanças. Mas uma liderança capacitada, ela pode ir articulando ali implantação de um feedback constantemente, uma premiação para os seus colaboradores, uma participação nos lucros, uma participação, enfim, tem tantas atribuições que podem ser feitas, processos internos que vão ser valorizados. Hoje, o que as pessoas querem de uma empresa? As pessoas, elas querem colocar em prática as suas habilidades, então elas não vão ser apenas executoras, mas elas querem ser seres pensantes para poder ajudar na transformação da empresa, elas querem ser participativas e elas querem desenvolvimento. Então, a empresa também precisa ser patrocinadora desse desenvolvimento, fornecer cursos, palestras, treinamentos, colocar a pessoa para gerenciar projetos, vivenciar uma outra área, vivenciar uma outra equipe. Porque imagina você nascer
e na empresa ali, né, fazer a mesma coisa durante 10, 15, 20 anos. Tem gente que tá tudo bem, é o que ela quer, na verdade. A gente tem que respeitar as diferenças. Até o tabu de crescer sempre, né? Eu preciso crescer sempre? Eu tô aqui num patamar muito interessante da minha carreira, mas cansei de fazer sempre a mesma coisa. Tem gente que cansa e aí a gente trabalha para aumentar. Agora tem gente que vai fazer a mesma coisa durante 20, 30 anos e tá tudo bem, ela é feliz com aquilo. Então eu tenho que estar próximo dos meus colaboradores para eu entender o meu cenário atual, pensar em ferramentas, pensar em ações no qual eu possa trazer esse resultado para a alta cúpula e tudo que o RH vai fazer e esses gerentes vão fazer ser monitorado para talvez até uma apresentação trimestral, semestral, porque aí você mantém esse CEO, esse diretor, a par do que está tendo. E as coisas que acontecem e que ele não fica sabendo que são problema, ele precisa ficar sabendo. Porque às vezes parece que esses diretores são blindados também, né? Aconteceu um problema grave com gestão de pessoas, não sei, uma denúncia, alguma coisa assim. Por isso que é importante o RH ter essa voz com o CEO, essa voz com o diretor, porque ele tem que saber o que está acontecendo dentro da empresa. E se o RH tem medo de contar por uma represália, tem medo de contar seja com ele ou seja com o gestor, essa comunicação não flui. Tá vendo como é que a clareza ela é importante? Muito. É uma via de mão dupla o tempo todo? Porque senão eu blindo esse diretor também. Ele acha que falar não para tudo é o jeito certo de ganhar dinheiro, para tudo de desenvolvimento de pessoas, né? É o jeito certo de ganhar dinheiro. Só que quando ele vê que não, o crescimento das pessoas vai fazer com que ele cresça também, a empresa cresça também, esse ecossistema bonito, vivo, aí muda toda a conversa. Então, a gente precisa falar de negócios dentro das empresas envolvendo as pessoas. A gente fala de pessoas e negócios, pessoas e negócios, pessoas e processos. Então, aí a gente tem que mapear esses processos e onde as pessoas estão e como isso gera o resultado. Trabalho lindo, né? Nossa, mundo perfeito. É divertido. Extrapolamos nosso tempo aqui, mas, cara, se desse mole aqui, a gente ia ficar aqui. Eu queria entrar agora pra falar de benefício, queria entrar um monte de coisa, mas vamos marcar pra próxima. Vamos fazer outro bate-papo aí, vamos já jogar na agenda outro bate-papo aí. Fabiola, eu te agradeço. Muito obrigado. Agora é o momento do seu jabá. Pode fazer seu jabá agora. Muito obrigada. Agradeço o convite, a presença, né, do seu público que está aí do outro lado assistindo. Então, sou proprietária da Excelência, Treinamento e Desenvolvimento Humano. Minhas redes sociais, fabiolamolina.treinamentos e excelencetreinamentos.com. Você vai encontrar lá algumas informações, alguns conteúdos. Ainda estou jovem na área da rede digital, né? Muito bem. Estávamos conversando sobre isso, desses conteúdos curtos para coisas complexas. Então, tô revitalizando ali o site, as redes. Entra lá, dá o seu like, né? Dá um like, curte, compartilha. Dá o like e se precisar de serviços na sua empresa ou online, individual, mentoria de carreira, de performance profissional, de liderança, esses trabalhos também têm sido muito interessantes. Comunicação, tem vindo muita demanda para mim sobre comunicação. Às vezes a pessoa tem que fazer a apresentação para diretoria, apresentação para virar gestor, e é bem bacana, dá um resultado muito legal, viu? Então, serão bem-vindos lá, fabiolamolina.treinamentos. E é isso, pessoal, o feedback fica aqui, até a próxima. E aí, se tiver alguma curiosidade, alguma coisa, deixa um comentário aqui. Eu quero que você converse com fulano de tal, ou quero que você saia daí e outra pessoa vai falar. Aqui o canal é aberto. Valeu, pessoal, até a próxima.